Então, hoje eu vim aqui falar sobre uma pessoa. Vim falar sobre... Na verdade, eu me sinto muito honrada de falar dessa pessoa, que é o Samuel. Samuel, filho de José e Maria, coincidentemente, como Jesus também foi criado por José e Maria, para um chamado, Samuel também, para um chamado pastor. E, Samuel hoje está com 19 anos e agora ele está sendo enviado, para um chamado, para um propósito, graças a Deus. E hoje eu vou contar um pouquinho do testemunho dele para vocês entenderem um pouco mais da história dele. Samuel, ele é o último dos moicanos, eu costumo dizer para ele, a gente costuma brincar com isso, que eu sou a mais velha, ele é o mais novo. Eu cheguei, abrindo as portas e, abrindo a madre da minha mãe, e ele chegou encerrando para fechar a conta. Eu primeiro, ele o último. Samuel, quando ele teve a primeira experiência com Deus, ele tinha 8 anos, a gente morava em Rondônia, e ele teve uma experiência com Deus, mas ele ainda não sabia que era uma experiência com Deus. Lembro que foi feita uma apresentação no Dia das Mães, há muitos anos, ele tinha só 8 anos, agora já tem 19. E na apresentação que ele fez para minha mãe, ele fez uma música da Aline Barros, aquela música Apaixonada. E quando ele ouviu aquela música, e quando ele ouvia sempre a música nos ensaios, e quando ele ouviu a música no dia da apresentação, então ele foi tocado pelo Espírito Santo, e foi quando ele começou a ser despertado para Deus, quando ele começou a ser encontrado por Deus. Então, o Samuel, ele teve essa primeira experiência com Deus aos 8 anos, mas ele não sabia o que era isso, porque a gente estava vivendo assim meio que, rebelde, todos nós. Em Rondônia estava todo mundo desregrado. E aí se passaram os anos, e com 10 anos, Samuel com 10 anos, eu lembro que a gente foi fazer uma confraternização de final de ano na nossa casa lá, e tinha muitas companhias, amigos do meu pai que comemoravam assim de um jeito bem glutão da palavra. Então o Samuel aprendeu a tomar cerveja, a beber vinho, bebidas em geral. E nesse dia de confraternização, o Samuel, com 10 anos, acabou misturando cerveja com vinho, e ele teve, uma pequena overdose com 10 anos. Ele passou muito mal, ele foi muito complicado, foi muito triste. Graças a Deus tinha uma enfermeira na nossa casa nesse dia, então ela cuidou de Samuel. Ele não cresceu, até certa fase que eu ainda vou falar, mas ele era muito pequenininho, então aí você vê aquela criaturinha assim, tá indefesa, mas hoje, olhando pra lá, percebe-se que era, sim, Deus já tinha escolhido Samuel, o diabo sabia disso. Então o diabo tentava plantar e implantar e fazer algumas coisas para tentar tirar o Samuel do caminho, do chamado, do propósito. Creio que nesse dia, se não tivesse corrido tudo como ocorreu, não sei o que poderia ter acontecido com a vida de Samuel, Isso com 10 anos. Então, quase chegando aos 11 anos, creio que ele, antes de completar 11 anos, nós viemos embora para cá, para Goiânia, todos nós. E aqui o Samuel conheceu a célula de crianças aqui no bairro,
E Samuel começou a ir para a cela de crianças e aí ele foi redescobrindo, né? Porque ele já tinha sido chamado desde a infância. E aí ele começou a andar na presença de Deus nas celas. Nessa época eu não era crente, eu fui me converter muito tempo depois, mas o que as líderes dele falam é que ele chorava muito na presença de Deus porque ele queria conversar na família dele. E Samuel orava, chorava, e nisso ele fez 11 anos e ele continuou na presença de Deus. Mas o Samuel sempre foi muito constante. Lembro que mesmo antes da gente vir pra cá, lá em Rondônia, sempre que ele ia dormir, não sei porquê, mas ele tinha o costume de orar, sendo que ninguém orava lá em casa. Ele orava por todo mundo, depois que ele conheceu a Deus na cela de crianças, aí que ele passou a orar mais. Tinha dias que, assim, a gente ficava meio constrangido, porque Samuel era caçula e às vezes todo mundo ia dormir e Samuel ajoelhava lá e ia orar. E aí todo mundo falava, oh, Samuel tá orando, Samuel tá orando. E aí Samuel ajoelhava, orava. Tinha dias que o Samuel dormia orando. Tinha dias que minha mãe ia lá, pegava, né, levantava o Samuel, aí gente, às vezes, ó, o Samuel dormiu orando de novo. Por quê? Porque ele ia orar, e acabava que ele orava e ficava e acordava, de manhã o Samuel tava orando, dormindo, mas ele tava lá. Então a gente ficava um pouco constrangido com isso, né? E meio que te falava, o Samuel tá fanático. Mas não era, Deus tava já chamando Samuel. Então, Samuel, né, com 11 anos, já tinha aceitado Jesus, já tinha tido um encontro com Deus. E aí o Samuel começou a interceder pela família dele, que somos nós. Muito difícil, né? Porque nós somos 5 com ele, mais minha mãe, mais meu pai. Então, família bem grande, Samuel teve que orar muito. E aí Samuel começou a orar por todos nós, pagar um preço. Logo depois, ele, né, fruto das orações, a Maina aceitou Jesus. A Maina, juntamente com Samuel, começaram a pagar o preço pelo restante da família. E nisso, eles me ganharam para Jesus. Né? Eu aceitei Jesus, graças a Deus, fruto de orações, jejum, 40 dias, lembra até hoje que eles faziam campanhas de jejum e oração para conversão, porque dizer deles eu era mais difícil. Mas graças a Deus eu aceitei Jesus. O Samuel se tornou líder de cela de crianças e a Helena, que era a mãe espiritual dele, dizia que Samuel tinha medo porque o Samuel não crescia, os membros da cela dele já estavam todos maiores que ele e ele não crescia. E a Helena pagou um preço de orar pelo crescimento espiritual e natural de Samuel. Graças a Deus Samuel cresceu, porque ele não ia crescer e o Samuel cresceu. Como se tivesse tomado hormônio mesmo, mas ele não tomou e ele cresceu graças a Deus. Mas continuando a história verídica, né? Em 17 de março de 2007, eu e o Samuel entramos nas águas do batismo, né? Nós dois, o primeiro e o último, como um elo, eu como a primogênita e ele como o último da linhada. Nós fechamos esse elo e nós fomos os primeiros a descer as águas do batismo, fazer um compromisso com o Senhor Jesus. E nesse dia nós nos batizamos, Samuel tinha, né, já seus 12 anos. E a gente aceitou Jesus e batizamos, fizemos compromisso e aí fomos pagar o preço pelo restante da família. E assim a Marta se converteu também e posteriormente o Jason também veio a se converter. Minha mãe, ela estava desviada, né? Então, meio tudo isso, né? Ela continuou a andar com a gente e tal, tudo que a gente ia fazer, encontros, céus e etc. Então, e lembro que Samuel, nos encontros que ele ia como encontrista de juvenis,
ele recebeu uma profecia de que, né, o chamado dele era pastor. Ele era chamado para pastor. E isso marcou a vida de Samuel para sempre. Isso queimou no coração dele e ele ficou marcado e nunca mais essa chama se apagou dentro do coração dele. E todas as outras vezes que havia ministração para confirmar chamado, sempre se confirmava que ele seria, né, pastor chamado pelo Senhor Jesus para a salvação, para cumprir o ID, né, salvação de outras vidas. E desde então, Samuel tem largado tudo, ele tem vivido em santidade, né? Aí eu posso dizer que desde os 10 anos, que foi quando ele teve um pequeno problema, incidente, depois disso Samuel, né, andando em santidade, se envolvendo cada dia mais na presença de Deus e procurando cada vez mais andar com Deus, pagar um preço. Samuel, assim, ele inspira muito pela constância, ele é muito constante e decidido. E quando ele decide fazer algo, tem que acontecer, vai acontecer. Porque ele é muito constante, ele é confiante, ele tem uma fé, assim, dos heróis da fé, né? Então, ele falou, olha, é para pastor, então é para pastor. Então, Samuel agora está fazendo seminário para pastor, e quando foi agora que o pastor Paulo, né, foi enviado, está sendo enviado para Uberaba, Minas, então Samuel recebeu o convite de estar indo junto com ele. É claro que a gente vai, né, sofrer a saudade, mas a gente sabe, tem plena consciência de que ele está cumprindo o ID, ele está cumprindo o chamado, é o chamado dele, né? Ele está indo porque Deus o chamou, o Espírito Santo tocou em seu coração e houve uma confirmação. E hoje Samuel está indo para Uberaba. Nós estamos aqui hoje para falar, Sam, pode ir, meu irmão. Não há, a gente não vai te prender, como eu te disse. Nós estamos desapegados, nós somos desapegados, é algo que nós aprendemos com meu pai. Então, você vai, cumpre seu ID, nós ficamos aqui, quem sabe nós iremos também, ou iremos para outros lugares, que Deus sabe, porque hoje o Senhor Jesus chamou toda a nossa família, né? Agora tá vindo a Esther, hoje já estou casada, a mãe não é casada, a Marta é casada, então pode ser que os nossos maridos sejam pastores, chamados, ainda tenham Jasões, e futura esposa. E finalizando, né, nós chamamos muito. Você vai sempre morar no nosso coração, não é uma despedida, lógico. Você vai cumprir o seu ID, nós estamos aqui, você de lá, e depois você vem e nós vamos. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém.
Senhor.